Retorno ao trabalho, vamos falar sobre o retorno ao trabalho. Outro momento grande e desafiador da maternidade. Muitas mães sofrem muito com isso. Eu tenho mães no consultório que desistiram de trabalhar, tá? Que diz que não valia a pena. Então, assim, é uma decisão bem pessoal isso. Por que eu tô começando essa live já falando isso? Porque eu sei que tem gente que não quer voltar a trabalhar. E tá tudo bem, gente. Se você não gosta do que você faz, se a sua remuneração não é boa, o benefício de você trabalhar e ficar com seu bebê e o que você ganha não tá compensando, então tudo bem você parar de trabalhar, tá? Tudo bem, não tem problema. Desde que você tenha uma estrutura na sua família que você possa, de fato, arcar com isso, né? Então já começo falando isso porque eu tenho mães no consultório que deixaram de trabalhar para cuidar do bebê. E eu costumo dizer assim que eu amo ser mãe, amo cuidar de Benjamin, amo todo esse processo da maternidade, mas eu não nasci para ser só mãe. Eu amo meu trabalho, amo sair de casa para trabalhar. Eu acho que é uma parte da minha vida, meu lado profissional é uma parte que para mim me traz muito prazer. Ajudar outras pessoas, ajudar outras mães, ajudar as crianças. Para mim me dá muito prazer. Então, meu retorno ao trabalho, eu tenho até um manual do cuidador que eu fiz para as meninas lá do curso, que é um manual que eu faço para quem vai voltar ao trabalho. E aí nesse manual eu falo um pouquinho sobre a minha história e explico um pouquinho como é que você pode escolher um cuidador, creche versus babá. A gente vai comentar um pouquinho aqui também nessa live. Então, meu retorno ao trabalho foi sofrido? Foi. Por quê? Porque a gente não quer desgrudar do bebê, né? Eu voltei a trabalhar quando o Ben estava com 5 meses. Eu até consegui meus 4 meses de licença maternidade, mais um mês de férias e voltei quando o Ben estava com 5 meses. Então pude aproveitar e voltei ainda devagarzinho. Tipo, pedi demissão de um dos hospitais, reduzi a carga horária em outro lugar que eu trabalhava. Eu fui voltando aos poucos. Isso é muito bom também se você tem essa opção de poder voltar aos poucos. É muito bom. Por quê? Porque você acaba... e vai se acostumando, você e o bebê vão se acostumando com essa nova realidade de estar longe um do outro, tá? Mas eu costumo dizer que o meu não foi tão sofrido, porque eu gosto do meu trabalho, eu amo meu trabalho, então foi sofrido, foi, porque eu não quero desgrudar, mas ao mesmo tempo, quando eu tava no meu trabalho, sempre foi muito prazeroso estar ali. Então a gente vai se acostumando aos poucos, a gente vai se adaptando, o bebê vai se adaptando também, né? E tem que ser um processo onde a gente esteja com o coração em paz. Para o coração estar em paz, a gente tem que pensar quem vai cuidar desse bebê, né? Um dos tópicos aqui sobre o retorno ao trabalho. Você precisa ter uma pessoa de confiança, né? A primeira dica aqui, ó, você precisa ter uma pessoa de confiança para ficar com seu bebê. E aí a gente tem aquela dúvida, né? Muita gente pergunta nas caixinhas, né? Creche ou babá? O que é melhor? Colocar o bebê na creche? Ou ter uma babá? Ou ter um cuidador? Não vou nem falar babá, ou ter um cuidador. Gente, aqui você tem que pesar na balança, né? Por exemplo, se você tem um cuidador da família, sua mãe, eu tenho pacientes, por exemplo, que a avó, né, cuida do bebê. E você confia na sua mãe, né, ou na sogra, né, na avó do bebê, se a pessoa que vai cuidar é uma pessoa aberta às suas novidades, né, do tipo, eu quero fazer a introdução alimentar assim, eu não quero que meu bebê fique nas telas, eu não quero que você dê açúcar, doce. A gente tem um pouco de, digamos assim, os nossos ideais, e que se a pessoa que vai cuidar é uma pessoa da família, que vai seguir os nossos ideais, é maravilhoso, é a melhor opção na minha cabeça, né, assim, como mãe. Se eu tivesse uma pessoa da minha família, minha mãe, que pudesse cuidar do meu bebê, né, nutrindo, dando amor, é uma pessoa de confiança, porque é da minha família, e ainda assim respeitasse os meus ideais, seria o ideal. Mas muitas vezes não é o que acontece. Muitas vezes eu tenho por experiências também de mães do consultório. As pessoas da família que vão ficar com o bebê são pessoas que não respeitam os nossos ideais. Então são pessoas que botam o bebê nas telas, que dá biscoito, que dá açúcar, né? Que tem medo de fazer métodos de introdução alimentar diferente que você quer fazer e por aí vai. Então aí você tem que pesar se você vai escolher um cuidador, né? Se ele vai ser da família ou se ele vai ser uma pessoa que não seja da família, mas seja uma pessoa de confiança, né? Uma babá, digamos assim. E aí, gente, pra escolher babá é uma luta. Eu passei por, nossa, sei lá, nem sei quantas entrevistas eu fiz. E no final das contas, a babá que ficou comigo foi uma babá por indicação.
É a melhor forma de você conseguir alguém, é por indicação. É alguém virar pra você e falar assim, ó, essa pessoa aqui é fantástica, é muito boa, ela tem essas características boas, tem esse defeito, e é assim, ela é maravilhosa, tipo, é muito boa. Então, pra mim foi assim, foi num grupo de mães, uma pessoa botou lá, eu queria indicação de babá, aí eu vi, e aí uma pessoa comentou, olha, ela é maravilhosa, só saiu da minha casa porque minha filha foi pra escola, opa! Peguei o telefone e liguei pra essa moça. Falei, ó, eu vi que você colocou como indicação de babá no grupo. Você pode me falar um pouquinho mais sobre ela e tal? E aí ela foi falando e tal, eu peguei o contato, entrei em contato, chamei e pronto, deu tudo certo. Tá comigo aqui até hoje. Então escolher babá não é difícil quando a gente pega assim, indicação, sem ser indicação, né? Ah, olha, eu tenho esses números. Eu fiz muitas entrevistas e é difícil você achar uma pessoa que você confie e além disso, você não vai confiar de cara. Mesmo que a pessoa tenha te dado 1 milhão de elogios, você não vai ter essa confiança de cara, né? Vai ser um processo ali que vocês vão construindo junto. Por isso que é importante para quem vai optar pela opção de ter babá, contrata um tempo antes de você voltar a trabalhar, 1 mês antes, assim mais ou menos, para você já ir pegando confiança, para a pessoa já ir vendo também como é que é o esquema ali da sua casa e dos cuidados com o bebê. Uma coisa que eu acho importante para quem pode ter é câmera em casa, né? Para quem pode ter é muito bom, porque às vezes você tá no trabalho, dá saudade, você olha lá, né? Vê se tá tudo bem. E querendo ou não, é uma questão de segurança também, né? E outra coisa é, além da babá, se você tiver a babá e ter essa pessoa que poderia ficar com seu bebê, mas que você sabe que não ia fazer as coisas do seu jeito. Mas se essa pessoa pode, por exemplo, fiscalizar, né? Ir lá na sua casa de surpresa, fiscalizar ali, ver como é que tá, se tá tudo bem, se não tá. Ou se você pode sair do seu trabalho na hora do almoço, ou enfim, chegar de surpresa em casa, é bom também, né? Fazer esse tipo de... pra que ela não fique, a babá não fique sempre achando que, não, eu posso fazer o que eu quiser aqui de tal horário a tal horário, que ela não vai chegar nunca. Então, assim, são coisas de confiança mesmo, sabe, gente? Não é fácil. Eu tenho pacientes que tiveram experiências negativas com babás, então eu não sou contra creche, por isso eu acho que creche é muito bom. Se você não tem uma pessoa de confiança pra ficar com seu bebê, você não confia em ninguém, você não tem nenhuma babá de indicação que você confiou, ou você não confia por não confiar, né? Creche é uma opção boa nesse sentido de segurança, né? De confiança, porque é um ambiente realmente que nesse aspecto, né? De maltratar o bebê, de a gente ter experiências negativas, é muito pouco, né? É muito pouco provável, porque são vários cuidadores, várias pessoas que estão ali olhando aquelas crianças. O que eu acho de negativo, né? Então, da creche? A questão da creche que eu acho negativa é simplesmente o número de cuidadores para o número de crianças. A gente sabe que nos 2 primeiros anos de vida, o bebê precisa ter um cuidador principal, ele precisa se sentir seguro com uma pessoa ali. E às vezes na creche eles ficam meio que largados, não vou falar essa palavra, mas ele não tem esse cuidador principal que vai dar 100% de atenção que ele precisa. Então, às vezes, né, às vezes o bebê chora muito para ficar. Então, é relativo, não acho que seja ruim, eu acho que se você não tem ninguém de confiança, é muito melhor você colocar na creche do que você pegar qualquer pessoa para cuidar do seu bebê. E é uma decisão também muito pessoal, viu, gente? É muito pessoal, porque tem gente que não vai confiar nunca em babá, mesmo que seja de referência. Tem gente que não tem esse aspecto de confiança e que trabalha, por exemplo, de 7 da manhã às 7 da noite, que não tem nem possibilidade de ir em casa no almoço ou em nenhum outro horário. Então fica difícil realmente a gente deixar o bebê aos cuidados assim de outra pessoa tanto tempo. Então, com relação ao retorno ao trabalho, vamos falar um pouquinho aqui das dicas. Primeira dica, escolher uma pessoa de confiança. Segunda dica que eu dou sempre, deixa a rotina do bebê mais ou menos no papel, tá? Uma rotininha ali, escreve os sinais de sono do bebê, escreve a hora do banho, né, as comidinhas, o que vai comer hoje. Aqui em casa eu deixava na geladeira, hoje não mais, que bem já tá grande, a gente já come comida da casa, mas eu deixava pregado na geladeira assim, o almoço de segunda a sexta, o que queria comer no almoço, o que queria comer de frutinhas, pra variar, né? Então é importante que você deixe a rotina bem direitinha do seu bebê. Dica número 3, não sofra antecipadamente. A gente tem esse hábito de sofrer, meu Deus, eu preciso tirar esse bebê do colo porque eu vou voltar a trabalhar. Meu Deus, eu preciso tirar esse bebê da mama porque eu vou voltar a trabalhar. Ô, gente, não sofre não. Quando você voltar a trabalhar, seu bebê vai se adaptar. Ele vai ter uma pessoa que vai cuidar dele com amor, com carinho. Então ele vai se adaptar. Então, em vez de você perder esse tempo, né, você vai voltar a trabalhar daqui 1 mês. Aí você já fica doida nesse 1 mês. Aproveita esse 1 mês que você vai estar com seu bebê, dá muito colo, amamenta ele. Não fica nessa paranoica de que, não, eu vou ter que ensinar ele a dormir sem sugar, porque ele só dorme sugando. Ele vai conseguir dormir sem sugar quando você não tiver. O bebê na nossa presença, como mãe, é um. O bebê
sem a gente é outro, é a mais pura verdade. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas o bebê estava tão bem, foi só você chegar que ele começou. É assim mesmo, porque nós somos o objeto de segurança máxima do bebê. Então o bebê se sente 100% seguro com a gente. Então com a gente ele faz pirraça, ele faz birra, com a gente ele só quer dormir no peito. É assim mesmo, não tem nada de errado. Mas quando a gente não tá, o bebê se adapta com outra pessoa e adapta a dormir de outras formas. Então não sofre antecipadamente. Essa dica número 3 é uma das principais dicas que eu tenho para te dar. Não sofre antecipadamente, que não vale a pena. Você vai perder seu tempo aí de aproveitar o seu bebê o máximo que você pode antes de voltar a trabalhar. Dica número 4. Vocês vão se adaptar. Acredite que vocês vão se adaptar. Não precisa, não vai dar certo. Vai, sempre dá certo. Pode ficar tranquila que a adaptação vai acontecer. Se tem uma pessoa que está cuidando do seu bebê com amor, com carinho, que está dando nutrição, que está fazendo o que ele precisa, vai dar tudo certo. Vocês vão se adaptar. A dica número 5 é decida se você quer voltar a trabalhar ou se você não quer voltar. E se você não quiser, tá tudo bem. Não se sinta pressionada a voltar ao seu trabalho. Se você tem a oportunidade, a opção de não voltar e você quer, né, seu desejo é não quero mais trabalhar, não quero... Por exemplo, no meu caso, quando eu pedi demissão de um dos locais, eu tive certeza. Eu falei, não quero trabalhar mais aqui nesse local porque eu quero reduzir minha carga horária para ficar com meu filho. Sofri porque era um lugar que eu gostava de trabalhar, mas a felicidade de poder estar mais tempo com meu bebê era maior. Então eu pedi demissão de um dos meus empregos quando eu era para voltar a trabalhar. Vamos passar então para a introdução alimentar. Só temos mais 2 tópicos para a gente finalizar. Gente, introdução alimentar é outro grande desafio da maternidade e que deixam as mães estressadíssimas, ansiosas, agoniadas. As mães querem dar comida pro bebê com 2, com 3 meses, com 4 meses de vida, vocês já querem dar comida pros bebês de vocês. Gente, pelo amor de Deus, calma. Eu sempre falo isso. Pensa comigo. A introdução alimentar, a gente sabe que o bebezinho ele deve começar a comer com 6 meses, se ele tiver todos os marcos de desenvolvimento, se ele já estiver sentando sem apoio, se ele já estiver demonstrando interesses pelos alimentos, né? Se ele já consegue pegar o objeto e levar à boca. A gente tem os marcos ali que a gente observa para ver se o bebê está pronto para comer. E geralmente o bebê está pronto para comer aos 6 meses. Tem a questão da maturidade intestinal. Então, quando o intestino do bebê funciona melhor para aceitar os alimentos a partir de 6 meses. E aí, se você para pensar, são 6 meses que o seu bebê vai tomar leite, seja leite materno ou fórmula. São 6 meses. Depois de 6 meses, gente, o bebê vai comer a vida toda. Eu não entendo por que vocês ficam nessa ansiedade de começar a dar a introdução alimentar do bebê antes de 6 meses. Não caiam nisso, gente. Respeita a maturidade do bebê. Não só motora, de sentar, mas também intestinal, como eu falei, né? A partir dos 6 meses é muito melhor. O bebezinho tem mais capacidade para conseguir digerir e tudo mais. Então, não fica nessa agonia de dar comida pro bebê, não. O bebê vai comer a vida toda. Você vai dar comida pro bebê a vida toda. Espera os 6 meses, começa direitinho aos 6 meses. E se o pediatra quiser começar antes, banque não começar, tá? Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Americana de Pediatria, Ministério da Saúde, todo mundo orienta começar a introdução alimentar aos 6 meses. Por que você vai começar antes? Pra que você vai começar antes? A não ser que seja alguma coisa específica, né, gente? Meu bebê tem 5 meses e 25 dias, eu vou voltar a trabalhar. Também não precisa ser cartesiano. Tem que ser 6 meses, certinho. Não é isso, tá? Claro, você vai ter algumas particularidades, ok. Mas de uma forma geral, espera os 6 meses do bebê. É muito melhor para todo mundo. Minimiza risco de engasgo, tá? Bom, introdução alimentar, não tem regra para introdução alimentar. Você pode começar a introdução alimentar com frutas, com legumes, com carnes, proteínas, legumes, verduras, hortaliças coloridas. Você pode oferecer tudo que vem da terra, que é saudável, você pode oferecer para o seu bebê. Pera, maçã, banana, melancia, melão, ameixa, todas as frutas. Cenoura, batata, abóbora, beterraba, brócolis, quiabo, tudo você pode oferecer ao bebê. Arroz, feijão, carne, frango, peixe, tudo, gente, tudo, tá? Não tem regra. Claro que você não vai começar oferecendo tudo de uma vez. Por quê? Porque seu bebê está acostumado a tomar leite. Então você vai fazendo o processo devagarzinho. Começa ali uma semaninha com a fruta, vai progredindo com o almoço. O bebê tá aceitando super bem, já parte pra janta e por aí vai, tá? Não fica muito achando que não pode comer não, porque o bebê pode comer. Começou a comer, pode comer, tá? Vou dar aqui 5 dicas então. Primeira dica, espere o 6º mês de vida. Espere o 6º mês, espere o bebê estar com os marcos de desenvolvimento, espere o bebê estar com maturidade intestinal, tá? Para o bebê não ter risco de engasgo, espere os 6 meses. Dica número 2, não
tenha pressa com a introdução alimentar. Não começa de cara com fruta de manhã, almoço, fruta de tarde, janta, você vai assustar o bebê. O bebê está acostumado a tomar leite. Do nada você vem com um monte de coisas diferentes, de sabores diferentes, de textura diferente. É natural que o bebê rejeite, tá? No começo, é natural que o bebê não queira comer. Tem bebês que aceitam super bem desde o começo? Sim, muitos. Mas tem muitos que não aceitam, que não vão aceitar no começo e tá tudo bem. Vai sem pressa, vai no ritmo do bebê. Ele vai comer, pode ficar tranquilo, o bebê não vai ficar a vida toda sem comer. Então vai devagar, sem pressa, no ritmo do bebê, que uma hora o bebê vai comer. Terceira dica, qual o melhor método de introdução alimentar, doutora Lari? Qual que é o melhor método? É papinha, é BLW, né? Quais são os métodos? Então vamos lá. A gente tem a papinha, que é o método tradicional, que é você amassar os alimentos do bebê. Quem optar pela papinha não pode bater no liquidificador, não pode usar peneira, tá? Porque você perde os nutrientes do bebê. Papinha é amassado. BLW são os alimentos inteiros e você dá autonomia para esse bebê, para ele comer quando ele quiser. Se ele quiser só pegar o alimento, apertar, cheirar, jogar fora, tudo bem, você vai respeitar o bebê. Tem o método misto, que é você misturar o BLW e a papinha. E tem o método participativo, que é você fazer como se fosse o BLW, mas aí você oferece ao bebê na sua mão, né? Não precisa só você esperar o bebê pegar com a própria mão dele. Você tira um pouco da liberdade do bebê que o BLW prega, né? Você oferece para o bebê. Qual que é o melhor método de introdução alimentar? O melhor método é o método que o seu bebê aceitar melhor. Eu, particularmente, à medida que o bebê vai crescendo, o bebê com 7, 8, 9 meses, eu sou fã do BLW. Por quê? Porque o bebê aprende a comer de verdade. Ele aprende a comer uma cenoura, uma abóbora, um brócolis. Quando você faz a papinha, muda o gosto do alimento. Às vezes você mistura a papinha toda ali, mistura a carne com... O bebê acaba não aprendendo a comer os alimentos como eles realmente são. E aí essa independência de pegar o alimento, de botar na boca, ajuda o bebê a ter autonomia. E lá na fase seletiva, quando o bebê estiver com 2, 3 anos de idade, os bebezinhos que foram acostumados a comer no formato BLW, eles tendem a ser menos seletivos do que os bebezinhos que comem papinha. Tá? Isso já é comprovado. Então, não precisa ser logo no começo. Eu sei que muitas vezes assusta, né? Vocês têm muito medo do engasgo, do bebê engasgar. Então, você pode começar com a papinha se você se sentir mais segura. Mas é interessante que você progrida esse método. Que quando seu bebezinho já estiver melhor ali, que você já estiver se sentindo mais segura com 7, 8, 9 meses, você passe a fazer o BLW. Dica número 4. Gag versus engasgo. Gente, o bebezinho que é termo, que não foi prematuro, ou o prematuro, que já está na idade corrigida, que vai começar a comer na idade corrigida, não tem nenhum problema neurológico, senta sozinho, pega o alimento sozinho. O risco desse bebê engasgar é muito pequeno se você faz os cortes de maneira adequada do BLW, muito pequeno o risco dele engasgar. O que os bebezinhos fazem muito é o reflexo de gag. Que é isso? É um reflexo de proteção. O bebê meio que faz como se fosse uma ânsia de vômito, quando ele pega um alimento grande que ele não consegue resolver na boca. Pode acontecer o gag tanto com a papinha quanto com o alimento inteiro. Isso não é engasgo, tá? Essa ânsia de vômito não é engasgo, é só gag. É o reflexo mesmo para proteger a via aérea. Muita gente assusta quando vê o gag, mas é diferente. O engasgo, gente, o bebê fica sem respirar. É quando o alimento vai para a via aérea, para a via respiratória. O bebê fica sem respirar, então o bebê fica estatelado, começa a ficar roxo. O que a gente tem que fazer quando o bebê engasga? Pegar aqui o boneco de bem. Ó, você vê que mãe de menino, eu não tenho uma boneca aqui em casa. Eu até tenho uma boneca no consultório, mas eu não trouxe ela para casa. Então a gente vai fazer as manobras com o Homem-Aranha de bem, tá? O que a gente tem que fazer quando o bebê engasga? Então você vai colocar o bebezinho com a cabeça de frente pra você, apoia ele na sua perna. Eu vou colocar mais alto só pra vocês visualizarem por causa da câmera, mas é na sua perna mesmo, encostado aqui na perna de vocês, com a cabeça pra baixo, e vocês vão dar 3 tapas aqui nas costas do bebê. Essa é a manobra de desengasgo que a gente faz para os bebezinhos até 1 ano de idade. Não resolveu, o bebê continua engasgado, você vai trocar o lado, vai virar ele com o rostinho pra você e vai fazer de novo 3 na frente. E já tá alguém ligando pra emergência, tá? Porque geralmente só com essa manobra aqui, ó,
do bebezinho tá com a cabeça para baixo, só de você fazer essa manobra, 1, 2, 3, você já desengasga o bebê, você já consegue. Então 90% das pessoas aí dos bebezinhos que engasgaram, bem já engasgou uma vez, engasgou com meu esposo, não foi nem eu que tava em casa, e ele só fez isso, só quando ele fez a primeira vez, pá, pronto, o bebê já botou pra fora, tosse, e ele consegue colocar pra fora o alimento, tá? Então fez isso, não conseguiu botar pra fora o alimento, já liga pra emergência, tá? Qual é a chance de você precisar fazer uma manobra de desengasgo? Muito pequena, menos de, sei lá, 1%, tá? Tô chutando. Mas assim, muito pequena, se o seu bebê já tem mais de 6 meses, senta sem apoio, pega o alimento sozinho, é muito raro engasgar. E quando engasga, meu filho, por exemplo, bem engasgou, ele já tava grandinho, com uns 9 meses, ele engasgou com batata doce, tá? Comendo batata doce e aí engasgou. E aí, um tapa só que deu, ele tossiu. Então, mesmo quando você precisa usar manobra, a chance do bebê tirar, do bebê conseguir tossir esse alimento é muito alta. Então, a chance do bebê ter que ir na emergência por causa de engasgo e tudo é muito pequena, né? Se você respeita realmente a maturidade do bebê para começar a comer, tá? Então, gag versus engasgo, então já falamos. Dica número 1, espere os 6 meses. Número 2, vai sem pressa no tempo do bebê. Dica número 3, métodos, escolha o melhor método que você se adaptar melhor, que você se sentir mais segura, que o seu bebê se adaptar melhor. Dica número 4, não tenha medo do gag versus engasgo, né? Você já sabe o que você tem que fazer. Quando o bebê faz o gag, o que eu faço? Nada. O bebê vai cuspir o alimento sozinho, ele vai fazer e pronto, ele cospe o alimento. Não precisa botar a mão na boca do bebê. Se você coloca a mão dentro da boca do bebê, você está aumentando o risco dele engasgar, tá? Então, quando ele tá só fazendo o gag, deixa ele fazer o gag, ele vai colocar o alimento pra fora sozinho. Dica número 5, última dica. Quando você começa a introdução alimentar, comece a água imediatamente, tá? O bebê começou a comer a primeira frutinha, precisa beber água. Porque é muito comum o bebê ficar constipado no começo da introdução alimentar. Fica ali sem conseguir fazer cocô, tá? Então começa imediatamente a água vai ajudar o bebezinho a fluidificar mesmo esse cocô não ficar tão ressecado, porque afinal o intestino do bebê está acostumado só com líquido, né? E a gente vai começar agora a introduzir os sólidos. Começou a comer, começou a beber água. Outras dicas gerais, você pode usar qualquer tipo de tempero, tá? Temperos verdes, salsinha, cebolinha, coentro, manjericão. Você só não pode usar sal e nem temperos industrializados, tá bom? No mais, pode temperar a comida do bebê como você tem costume de temperar a da sua casa, tá? Vamos pro último tópico, birras. Birras, gente, o que eu faço com birra, doutora Lari? Meu bebê tá fazendo birra. Gente, birras nada mais né? As birras nada mais são do que explosões de sentimento. O bebezinho fica tão estressado, criança fica tão estressada, por algum motivo, tá cansada, tá com sono, tá com fome, tá com ciúmes, e ela tem uma explosão dos sentimentos. Elas não sabem lidar com os sentimentos. Isso é a birra. E pode acontecer desde bebezinho? Pode. Geralmente com 11 meses, 10, 11 meses, os bebês começam a ter um pouco mais de escolha, de saber o que quer. Eles podem começar a chorar, a virar a cabeça para trás, tá? Você vai só mudar o foco. Nessa idade o bebê não entende, não adianta você ficar dando sermão no bebê. Tem que ser assim, não, falar não. O bebê não sabe o que é não. Você só vai mudar o foco. Por exemplo, cerca de 9 meses de vida, o bebê começa a brigar com o trocador, não quer trocar fralda. Quem tem bebezinho de 9 meses aí, que não quer trocar fralda, fala aí pra mim. Eles não querem trocar fralda, ficam extremamente estressados porque vai sentar, né, deitar pra trocar fralda. O que você vai fazer? Você vai ter que trocar a fralda. Muda o foco do bebê, pega um controle do ar-condicionado que o bebê vai querer brincar, pega seu celular, qualquer coisa que o bebê se interessou ali, que você sabe que ele vai ficar concentrado ali, pronto, dá aquilo pro bebê segurar enquanto você vai trocar a fralda. Você vai lá e troca rapidinho. Não adianta ficar brigando com o bebê e falando não, porque ele não entende. Tá, doutora Lari, quando a criança vai crescendo, quando é maior? Pronto. As birras, de fato, né, aquelas que a gente vê na TV, ou até quem já passou por isso, quem tá com um bebezinho maior, com criança maior, né, de você ver a criança se jogando no chão, de você ver a criança se jogando pra trás, agarrando nas pernas da mãe. Essas birras, de fato, elas começam a acontecer por volta dos 2 anos de idade, tá? Por que ela começa a acontecer com essa idade? Nessa fase, as crianças, elas estão começando a descobrir os sentimentos. Então, às vezes, elas não sabem lidar, elas não sabem o que é tristeza, o que é alegria, o que é angústia. Elas não sabem, então simplesmente elas reagem com explosões. Então o bebê tá brincando no pula-pula, a criança tá brincando no pula-pula e você precisa ir embora, tá na hora de ir embora. E aí você vai lá e pega a criança, vamos embora. E aí a criança se joga pra trás, chora. Gente, isso não tem nada a ver com ser mal criado, com pais, ai, olha isso,
criança tá se jogando no chão, esses pais não sabem educar a criança. Não tem nada a ver isso, tá? Pelo amor de Deus. Vocês que são mães, que já julgaram algumas mães, né? Quem não é mãe, a gente já acaba julgando às vezes. Saiba que você vai passar por isso em algum momento. Toda criança faz birra, toda criança tem explosões de sentimento porque elas não sabem administrar isso dentro delas. Cabe a nós ajudar, organizar, explicar, nomear os sentimentos para elas. E elas vão aprendendo a lidar com aquela birra. O que eu faço no momento da birra? O que eu faço no momento onde a criança se jogou no chão? Você mantenha calma em primeiro lugar, porque a vontade que a gente tem é de sumir, né? Graças a Deus eu ainda não passei por isso, mas não significa que eu não vou passar, tá? Porque bem tá numa fase, nossa senhora, só Jesus na causa. Mas eu ainda não passei por esse tipo de coisa de fazer birra na rua, né, no sentido de se jogar no chão na rua, nem nada. Mas dentro de casa já fez inúmeras birras desse tipo. Na hora que o bebê tá fazendo a birra, a explosão de sentimento, não adianta você conversar, tentar explicar, não adianta, porque ele tá tomado ali pelo aquele sentimento, pela ira, ele tá tomado. Você tem que manter a calma, espera passar, você pode dar um abraço se a criança aceitar, se a criança não aceitar, você respeita, fica ali do lado, espera essa explosão passar. Não é pra você ignorar não a criança, tá? Porque se você ignora a criança, você mostra pra ela que você não tá nem aí pra ela. Tipo, eu só te amo se você for boazinha. Se você não for boazinha, eu não te amo. Isso é a pior coisa que você pode fazer com a criança. Por quê? Porque o nosso amor por eles tem que ser incondicional. A gente precisa amar as crianças incondicionalmente. Se a gente ama elas com condição, a gente está ensinando para elas que elas têm que amar as pessoas com condição também. Então, e elas não vão se sentir plenamente amadas. Elas precisam se sentir plenamente amadas para que elas consigam lidar melhor com os sentimentos, para que elas consigam lidar melhor com o mundo mesmo, com a vida, né? A vida já é cheia de obstáculos, já é cheia de coisas ruins. Não precisa nós, pais, termos um amor condicional. Ah, se você fizer isso, eu não vou te amar. Ou se você fizer assim, você vai ser feio. Não, porque acaba que a gente condiciona isso e a criança não precisa disso. Ela já tem muita coisa ruim que ela vai passar aí, inevitavelmente, por estar nesse mundo. Então, algumas dicas, né? Eu sempre falo isso, quando você tá com a criança passando por um momento de estresse, de birra, e isso vale desde os bebezinhos, para os bebezinhos também, você deve utilizar as 5 linguagens do amor. Vocês conhecem esse livro? As 5 linguagens do amor? Esse aqui, ó. As 5 linguagens do amor das crianças. Nesse livro, ele é legal porque ele fala um pouquinho sobre como é que a gente pode expressar o nosso amor pelos filhos de forma que a gente ajude eles a serem pessoas boas, melhores, que vão conseguir lidar melhor com os sentimentos, consequentemente vão fazer menos birras. E aí ele fala sobre 5 tópicos, são 5 principais linguagens do amor. O primeiro é o toque físico, quando você abraça o bebê. Então, geralmente na fase de bebezinho, a gente tem que fazer isso, porque o bebê fica no colo, né? Mas à medida que o bebê vai crescendo, que a criança vai crescendo, muitas vezes o toque físico é meio que abolido, abandonado da família. Não deve ser. A gente sempre deve abraçar os nossos filhos, beijar, né? Usar do toque físico como um acalento para o bebê. A segunda, para criança, né? Bebê e criança. A segunda linguagem são as palavras de afirmação. Então, quando você vai, o bebê faz alguma coisa errada, ou a criança faz alguma coisa errada, em vez de você chamar a atenção no sentido negativo, do tipo assim, por que você fez isso? Não pode fazer isso. Ou você vai mudar o foco para o ponto positivo. Nossa, filho, mamãe fica tão feliz quando você faz isso. Por exemplo, vou dar um exemplo de Benjamin, por exemplo, aqui em casa. Ele fica, às vezes, pedindo as coisas, chorando. Ah, eu quero isso, ah, eu quero aquilo. Em vez de eu falar para ele, para de chorar, não precisa chorar, pra que você tá chorando? A gente muda e fala assim, nossa filho, mamãe gosta tanto quando você fala sem chorar, eu acho você tão mais legal, tão mais bonito quando você fala sem tá chorando. Mudar do negativo pro positivo, tá? Isso ajuda demais a criança quando você fala no negativo é sempre pior. Crianças têm comportamentos desafiadores, eles querem sempre desafiar os pais. Quando você fala o não, quando você usa o negativo, isso acaba instigando mais ainda a criança. Tipo, é isso aí que eu quero, entendeu? É desafiar mesmo os pais. Então, ao invés de você usar o negativo, você usa sempre o positivo, palavras de afirmação, né? Que são essa segunda forma de você demonstrar amor. Terceiro é tempo de qualidade, eu sempre falo isso também, gente. Senta pra brincar com seus bebês, vai pro chão, brinca com a criança. Isso é uma coisa assim que faz muita diferença. A maioria deles gostam demais. É uma linguagem importantíssima de você demonstrar amor.
tempo de qualidade, é você sentar mesmo e fazer ali, brincar com o bebê, com a criança, oferecer para a criança aquilo que ela está precisando de forma lúdica mesmo. Serviços, à medida que a criança vai crescendo, tem crianças que têm mais necessidade de se sentir amada quando ela vê que os pais se importam com elas, no sentido de consertar a bicicleta, de arrumar a mochila para ela ir para a escola, fazer os serviços mesmo, fazer o café da manhã da criança, né? Alguns serviços mesmo, isso também ajuda muito a criança a se sentir amada. E os presentes, né, gente? Qual é a criança que não gosta de ganhar presente? Todas gostam. A gente só precisa tomar cuidado porque o que muitas famílias têm feito, né, principalmente atualmente, onde a gente vive num mundo muito corrido, muitas famílias esquecem as outras linguagens do amor e só usa o presente. E ainda usa o presente de forma errada, tipo, não é um presente de forma incondicional, é um presente tipo, se você passar de ano, você vai ganhar isso, se você se comportar bem, você vai ganhar isso, que é barganha, né, não é um presente de verdade. Presente é quando a gente doa sem receber em troca, né, então essa linguagem do amor presente, ela pode ser qualquer coisa, tipo, sei lá, a criança maiorzinha, um doce que você dá e que você conta pra criança, lembrei de você na rua, mamãe trouxe um doce, ou, enfim, eu confesso pra vocês que essa linguagem do amor, presentes, é a que a gente menos usa aqui em casa. Quase nunca dou presente pra bem. Até deveria mais, porque realmente as crianças gostam muito de presente. É importante essa linguagem, mas a gente tem que tomar cuidado pra ela não ser a linguagem principal, né? Porque todas as outras também são muito importantes, tá?